Olá, gente boa! O objetivo de hoje é falar um pouco sobre a poda de pessegueiros com forma de condução de vaso. O objetivo desta poda no pessegueiro vai ser fazer uma poda de frutificação de forma a termos o melhor rendimento possível no pessegueiro. O pessegueiro é da família das rosáceas e da sua família das peronoides. As peronoides são plantas que dão fruto com caroço, como o pessegueiro, a cerejeira, a ameixoeira, o damasqueira e a amendoeira. O pessegueiro é uma árvore perene, ou seja, que dura vários anos, em média 10 a 12 anos, conforme a forma que é efetuada a poda. Se não for efetuada a poda, como é uma planta de crescimento muito rápido, ela vai começar a definhar e acaba por morrer. Por isso é necessário efetuar sempre podas no pessegueiro. A forma desta poda é designada de forma em vaso. As ferramentas que vamos utilizar para efetuar esta poda e que são essenciais é a tesoura de poda e o serrote de poda. Também costumo utilizar a tesoura de poda de duas mãos. É essencial, quando se inicia a poda, fazer a desinfecção das ferramentas que vamos utilizar. Eu, para fazer a desinfecção, utilizo álcool, desinfeto as ferramentas antes de iniciar a poda na árvore. Quando trocamos de árvore, devemos efetuar novamente a desinfecção. O objetivo é não propagar doenças de uma árvore para outra. A poda pode ser efetuada em várias épocas. Por exemplo, se for efetuada no inverno, é poda de inverno. Se for efetuada no verão, é poda de verde. A poda que vai ser efetuada vai ser a poda de inverno. Esta poda caracteriza-se por estar no período vegetativo e as plantas não terem folhas. É importante, quando pretendemos efetuar uma poda, de saber o que é que se vai cortar, o que é que vamos podar. Como vamos fazer alterações na estrutura da árvore, vamos efetuar uma poda, por isso é muito importante responder ao seguinte: o que é que vamos cortar, o que é que vamos podar? Por isso é necessário ter algumas noções da constituição do pessegueiro. Os pessegueiros rejuvenescem através dos seus gomos. Existem dois tipos de gomos: os gomos florais e os gomos foliares. Os gomos florais são os mais redondos e volumosos, e os foliares são mais pequenos e estreitos. Os gomos ou são encontrados ao longo dos ramos ou na sua extremidade. Ao longo dos ramos podemos encontrar os dois tipos de gomos, mas só um gomo aparece na extremidade do ramo e é sempre um gomo foliar. Também é importante para a poda sabermos distinguir os tipos de ramos que existem. Temos vários tipos de ramos. Um dos tipos de ramos é designado por ramo floral. Ele distingue-se por ser pequeno, ter cerca de 10 a 20 centímetros, e os seus gomos serem, na maioria, florais. O último gomo, o que se encontra na ponta, é um gomo foliar. Depois temos os ramos mistos equilibrados. São ramos compridos, com cerca de 50 a 70 centímetros, sem ramificações, e têm gomos florais e gomos foliares. Também temos o ramo misto com antecipadas, que é um ramo muito mais vigoroso. É um ramo com novos lançamentos que são designados de antecipadas, porque são ramos que nasceram no mesmo ano. Por fim, temos o ramo ladrão, que é um ramo com bastante força, que tem muitas antecipadas, mas poucas delas são frutíferas. O seu porte é bastante vertical, costuma-se encontrar maioritariamente no centro do pessegueiro, e os gomos florais estão apenas na parte terminal do ramo e nas antecipadas. Normalmente estes ramos são para retirar porque não têm aproveitamento nenhum.
Em termos de operações de poda, temos o atarraque, que é quando se efetua um corte no ramo ao longo do seu comprimento. Se for na parte terminal, designa-se por desponta do ramo. E o seu objetivo é que no local do corte nasçam novos ramos no ano que se segue. Também podemos fazer um atarraque sobre o ramo lateral. Ou seja, corta-se um ramo mais velho para que a planta cresça pelo ramo que ficou. Outra operação é a desramação, que é cortar o ramo no local onde ele se insere. Com este corte, o nosso objetivo é suprimir o crescimento da planta naquele local ou então providenciar o arejamento da planta ou a entrada de luz na mesma. Aproveitem para ativar as notificações. Através das notificações vão tendo as novidades e vão estar a par do que vai aparecendo no canal. Quando se efetua a poda, temos objetivos. Um dos objetivos é manter o equilíbrio entre o vigor e a fortificação. Conseguimos verificar isso pelo desequilíbrio. Temos dois tipos de desequilíbrio. Temos o desequilíbrio para a vegetação e temos o desequilíbrio para a frutificação. Temos o desequilíbrio para a vegetação quando temos muitos ramos ladrões. E temos um desequilíbrio para a frutificação quando existem muitos ramos mistos, vigorosos, quando existem muitos ramos mistos pouco vigorosos, com bastantes ramos florais. O outro objetivo é manter a altura da planta, de modo a facilitar as operações culturais, tais como a poda, a monda dos frutos e a colheita. Outro objetivo muito importante, que também deve ser efetuado, é o arejamento e a eliminação do interior da copa para o melhor desenvolvimento e amadurecimento do fruto. Conforme vamos efetuando a poda, outro objetivo é termos consciência da distribuição dos ramos produtivos ao longo da copa. Quando estamos a efetuar a poda, é muito importante identificar os ramos mistos, equilibrados, que se encontrem bem posicionados, porque vão ser estes que vão ficar para frutificar no futuro. Também devemos retirar os secos, retirar os ladrões, cortar as antecipadas, mas também tomar um bocado de atenção, não deixar o interior do pessegueiro sem nenhum ramos.